todos, sejam bem-vindos ao canal de mecânica da Telmave, Câmbio Bahia. Esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo aqui depois do nosso retorno de São Paulo, lá do circuito de palestra da Dr. Ié. Quero deixar aqui o meu abraço a todos os laranjinhas, né? Pessoal aí da equipe da Dr. Ié, muito competente no que fazem. Todos vocês estão de parabéns. E é isso aí. E aí vamos fazer o primeiro vídeo, depois desse retorno, falar de mecânica. Mas antes eu quero falar de um assunto importante. É sempre bom falar essas coisas e trazer uma certa transparência, ou bater um papo sadio. Ainda continua uma velha polêmica aí, por causa de um vídeo que eu fiz, a questão da máquina de trocar óleo, de câmbio automático e tal. Gente, isso já deu o que tinha que dar. Sempre como eu falo, né? Eu não procuro expor minha opinião particular, mas eu procuro expor aquilo que eu vejo nos livros. Se esses livros não valem nada, então a gente tem que desconstruir todo o mundo atual que nós estamos vivendo. Já expliquei, cansado de explicar qual é a minha fala, aí ficam achando que eu estou falando mal de oficina e de mecânico, falando mal de colega. Eu não falo mal de colega nenhum. Não tô nem aí, quem quiser faça aquilo que achar melhor. Eu tento trazer transparência e dizer que nós temos um conceito dentro da mecânica clássica que nos ajuda a construir grandes obras de engenharia, grandes monumentos. Mas muitos de vocês não entendem isso. E aí vocês querem viajar num universo que nem vocês mesmos conseguem traçar um caminho perfeito para vocês navegarem ou andar nesse universo. Aí vocês querem bater de frente com um cara que, além de estudar, põe a mão para fazer, tem visão do que tá fazendo e, como eu já falei, cara, faz a fila, bicho. Faz a fila e senta pro debate. Só isso. Cadê? Tem. Mas enfim, não quero discutir sobre esses assuntos não. Não falo mal de nenhum colega. Quem quiser que faça aquilo que achar melhor. Eu só quero deixar claro uma coisa. Falando da geopolítica mundial, né? Vocês estão vendo a guerra na Ucrânia, a invasão russa, a guerra da Ucrânia não, a invasão da Rússia é uma nação soberana, né? Enfim, já viram agora o que é que a Ucrânia, dentro das suas limitações, estão fazendo para fazer frente ao exército russo? Que eu acho que se fosse o Brasil, tinha enfiado o rabinho entre as pernas e tinha vazado. Ah, eu me rendo. A Ucrânia não fez isso. A Ucrânia está construindo drones de compensado. Enquanto um Javelin custa, se eu não me engano, 200 mil, 500 mil dólares. Não sei bem a quantia. Eu sei que é coisa muito cara. Um Javelin é aquele míssil que é disparado a uma certa distância e tal. Um drone feito de compensado chega a custar 30, 40 mil dólares. Muito mais barato e surte o mesmo efeito. Ou seja, já pensou se a Ucrânia ficasse viajando na maionese? Não, eu não posso vencer essa guerra, não posso defender meu território porque eu tenho que ter máquina de última geração. Viu que vocês não conseguem dar uma dentro? Vocês não conseguem dar uma dentro. Não dão, ué. Porque contra fatos não há argumento. Contra a verdade bem alicerçada, a mentira não prevalece. Bem? Mas enfim, é isso. E a outra coisa que eu quero falar aqui, eu quero ler um texto. Eu tô vendo muita gente, todo mundo sabe que eu sou pró-Israel, né? E eu digo que todo antissemitismo é burrice. Eu vejo aí pastores. Atenção, governo de Israel, olhem para o Brasil. Tem um bocado de pastor aí antissemita, viu? Mas que gosta de todo final de ano viajar para Israel. Bloqueia a entrada deles no país. Vocês têm que começar a botar o Mossad, botar o serviço secreto para ficar vigiando, se é que já fazem isso, e verificar esses caras, essa turminha aí antissemita, mas que gosta de viajar, né? Essa turminha esquerdopata, doente mental, mas que gosta de viajar para Israel, bloqueia lá no aeroporto Ben Gurion. Quando chegar, faz voltar no mesmo rastro, mesmo pé que chega lá no mesmo pé que você veio para voltar, porque vocês são antissemitas. Todo antissemitismo é burrice. Eu vou tentar traçar para vocês aqui o que é a nação de Israel. Eu vou fazer um comparativo com o Brasil, tá? Eu conheço os dois lados da moeda. E eu aqui, como brasileiro, não sou intruso. Israel é uma nação
O Brasil é um anão diplomático. O Brasil não é uma nação. Não basta só ter um hino próprio, uma bandeira, ter um território, não. O povo tem que ter garra. Salvo alguns estados brasileiros, que não são, o povo provou que não é doente mental, porque não vota na esquerda, não vota no PT. Parabéns para vocês. Parabéns. Salvo esses alguns estados, a maioria compõe um território de alienados. Aí querem falar de Israel. Aí junta uma esquerda doente mental da Globo News, da Globo não sei das quantas, um bocado de jornalista pé de chinelo, né? Que até hoje ainda fala entrar dentro, sair fora. E são jornalistas, são âncora da TV brasileira. E querem falar mal de Israel. Israel é uma nação, gente. Um país, um povo que até hoje tentam esconder o Holocausto, mas o Holocausto não foi uma mentira, o Holocausto foi uma triste realidade. Esse povo volta para sua terra falando o mesmo idioma. Tudo foi conservado. O povo judeu, o povo israelense merece respeito. E as nações precisam bater continência. Eu não estou dizendo que é bom, que é melhor, que é superior, não. Eu estou falando de uma grande verdade. Os milagres que envolvem a nação de Israel, a guerra de 66, a guerra de 6 dias, a guerra do Yom Kippur, a guerra de 73, a guerra da independência, isso não conta não, né? Pois é. Um país que consegue tirar leite de pedra, onde a terra manda leite e mel, como prometeu o Eterno. País pequeno, menor do que o estado de Sergipe, e os caras conseguiram transformar o deserto num pomar. Mas nós não, nós somos uma nação, né? Uma nação. A gente não consegue matar a fome do nosso povo. Há os escândalos que estão acontecendo, que acontece aí denunciado na ilha de Marajó, e a justiça brasileira não toma providência. E vocês querem comparar isso aqui, dizer que isso aqui é uma nação? Esquece. Israel é uma nação e merece respeito. As esquerdopatas, né, feministas, que defendem o direito da mulher, fala que Israel está cometendo genocídio, né? Aqui mesmo perto de mim tem um que começou a conversar numa roda de papo, de bate-papo, um bocado de besteira, eu levantei da mesa e saí. Ele começou a falar mal de Israel, porque Israel tá matando um bocado de criança em nome de terrorismo. Nunca viajou para Israel, nunca leu a história de Israel, não sabe nem que é Israel. Se mandar apontar Israel no mapa, ele vai apontar para pro inferno, dizendo que ali que é Israel. E não é verdade, não sabe nem onde fica Israel. Nunca sequer nem botou o pé no país. Não conhece nada da origem do povo, da história do povo, da nação, e quer palpitar. Aí deu vontade de perguntar a ele, olha, os terroristas que entraram lá naquele dia fatídico, que invadiram, cruzaram a fronteira, tinha um casal de velhinho, ela com 80 anos e ele com 82. O que é que um casal de velhos na casa dos 80 anos vai representar de perigo para um homem armado com AK-47? Mas eles foram lá e mataram o casal de velhinho. Eu lhe pergunto, se fosse seu pai e sua mãe que tá lá na roça no interior, você ia gostar? Você não ia gostar, né? Ah, porque a pimenta só arde quando é no seu olho, no do vizinho é refresco. Né? As crianças que foram mortas pelos terroristas. Né? Um país que vive cercado de inimigos, todos eles buscando todos os dias destruir. O Ahmadinejad, que teve aqui no Brasil, né, veio visitar o Lula Molusco, o ladrão de 9 dedos, né, o descondenado pela fraudulenta justiça brasileira, que o Brasil virou a casa da safadeza. O Ahmadinejad sempre disse, vamos varrer Israel do mapa. Yasser Arafat, um dos maiores assassinos da história, que sempre foi ovacionado pela ONU, e ninguém lembra, né? O fundador da OLP. Ele dizia, a nossa briga contra o inimigo sionista não é por causa da demarcação de fronteira, mas é por causa da sua existência. Já chegou cliente aqui dizendo que a briga no Oriente Médio é por causa de petróleo. Eu digo, ô irmão, fala asneira não, você é tão estudado, com um canudão na mão falando asneira. Nem petróleo em Israel não tem. A briga não é por causa de petróleo, a briga é porque um não quer que o outro exista. Agora tá porreta isso. O cara, meu vizinho, não quer que eu exista, quer me exterminar. Eu não posso me defender. Tem que meter fogo mesmo. É isso aí. Ah, vai morrer criança do outro lado. Sim, as crianças israelenses que morrem não conta não, né? Você sabia que não existe povo palestino? Não existe. É povo filisteu.
Não sabe onde é que eles vieram? Vou contar um pouco de história pra vocês. Vieram lá da Grécia, atravessando o mar Mediterrâneo. Vocês não sabem disso não, né? Sempre foi uma pedra no sapato de Israel. Agora eu vou ler um negócio pra vocês aqui. Muito forte, não sei se vocês acreditam, né? Aqui tá também, tô pouco me lixando. Tá no livro de Yashayahu, ou Isaías, né? Ele tá lá no capítulo 66. É isso mesmo? 66. É isso mesmo, 66. Depois eu mostro a vocês aqui onde é que eu tô lendo isso aqui. Bem interessante. Verso 8 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? E quem já viu semelhantemente? Ou quem já viu coisa semelhante? Poderia uma terra nascer em um dia? Uma nação completamente de uma só vez? Pois tão pronto teve Sion quer dizer Sião, sinais de parto, de uma só vez deu à luz seus filhos, saindo todos da diáspora e vindo a Sião. Faria eu chegar uma mulher ao ponto de dar à luz, e não a deixaria gerar? Eu vejo um bocado de gente mergulhado aí na história da religião evangélica, da religião católica, né? Diz que conhece as coisas de Deus e não conhece isso aqui, ó. Uma profecia no livro de Isaías que diz assim: porventura poderia nascer uma nação no só dia? Deus espalhou Israel na diáspora e ele prometeu juntar novamente. E eu vou dizer mais, e o grande Israel ainda está por vir. Porque muita terra que está ali foram roubadas dos israelitas. O fato deles terem sido levados para a diáspora não quer dizer que a terra não tem dono. E a terra tem escritura. Eu fui falar isso uma vez com um sujeito que se diz palestino, e ele começou a me xingar em árabe. Eu falei, aí não vale. Você está fugindo do debate. Eu estou te falando você que a terra tem escritura. O rei Davi comprou na mão do Jebuseu Araúna. Né? Ah, não vale não, né? Só vale o que vocês querem. Pois é. O que nós precisamos fazer é orar pela paz em Jerusalém. Agora, discutir os assuntos do Oriente Médio sem ter conhecimento, crucificar, querer o extermínio do povo judeu, é tolice. Aí muitos dizem assim, porque tem que exterminar os judeus e se auto-intitulam católicos. Exemplo. Você é católico, você diz que crê em Jesus. Você sabia que Jesus tem uma nacionalidade e que ele é judeu? Ele veio como judeu? Jesus não é filho de chocadeira? Você não sabia não, né? Você acha que é só filho de Maria. E Maria é descendente de que tribo, hein? Sabichão. A Virgem Maria. Um bocado de evangélico aí que não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de história, nunca leu história, só sabe ficar dentro de igreja evangélica pulando igual o canguru, pulando igual o cobra quando você joga ela na fogueira, que ela não quer morrer, né? E aí muitos estão se chamando para si um antissemitismo, um ódio aos judeus, e depois quer defender o nome de Cristo, sem esquecendo que Cristo é judeu. O apóstolo Paulo, para vocês que não sabem, escreveu lá aos Romanos, ele disse bem claro uma coisa muito certa. Porventura rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, de modo nenhum. Mas Deus tapou os seus olhos, seus ouvidos, seu entendimento, para que eles fossem uma ferramenta nas mãos do Eterno, de uma forma que a porta da salvação, a porta da graça fosse aberta para nós das nações gentílicas. Não lê, não sabe do que se passa, do que se trata. Não estou falando de ler como livro de religião, não. Estou falando de ler a Bíblia como livro de história. Aí não serve como livro de história, não serve. O que serve é a história da independência do Brasil, né? Onde um papagaio de pirata chegou na margem de um rio, puxou uma espada e disse independência ou morte. Foi assim, foi? Foi não, filhão. Foi decidido de uma loja maçônica no Rio de Janeiro. Tudo no Brasil sempre foi decidido dentro de 4 paredes com tapinha nas costas. Eu fui confirmar isso com um mestre em História da Bahia.
Não fui confirmar ali na rede podre de televisão, não. E é verdade, fiquei surpreso disso. Mas a história ensina na escola que foi independência ou morte às margens do Rio Ipiranga, e você acredita nisso. Mas a história da Taná, da Torá, do Pentateuco, da própria Bíblia, como livro de história que conta a história de um povo brilhante que é uma nação de verdade, aí não serve, né? Pois é. Então fica aqui o meu protesto contra todo antissemitismo. Repito, todo antissemita é burro, porque quando você se predispõe a odiar o judeu, você está predispondo a odiar a Deus, e está escrito bem claro, não mudou e não vai mudar. Abraão, quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Olha aí como morreu Hugo Chávez. Hugo Chávez disse que amaldiçoava Israel desde as suas entranhas. Das suas entranhas. Procura o vídeo na internet que tem Hugo Chávez, o chefe do chavismo, da quadrilha chamada chavismo, que afundou a Venezuela. Como foi que ele morreu? Com câncer nas entranhas. Hã? Ah, não, né? Tá bom. Pois é, fica aqui o meu apreço, o meu abraço, o meu respeito e as minhas orações a todos os povos e todas as nações, e em especial para a verdadeira nação de Israel. Que o Eterno, que o Hashem, que o El Shaddai, que Adonai continue pondo sua mão sobre Jerusalém. Ah, outra coisa, todo mundo quer brigar por Jerusalém, né? Jerusalém! Tá lá em Zacarias: farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Jerusalém é minha, disse o Senhor dos Exércitos. Ele dá a quem quer. Ah, mas eu protesto. Vai protestar lá com Deus. Eu não concordo. Vai continuar brigando com Deus. Eu quero ver vocês ganhar essa guerra. Viva Israel. Agora vamos ao vídeo de mecânica. Um abraço para vocês. Chora, Papudinho. Papudinho, além de não ser nada, não entende nada de mecânica, é papagaio de pirata, agora ainda é antissemita. Depois não quer que eu chame Papudinho de cabeçudo. É cabeçudo. Vamos lá. Pois é, e assim, dando continuidade, vamos iniciar o nosso trabalho aqui. Estamos com uma Santa Fé 3.3 V6 2015. Esse carro está com um comportamento anormal que aparenta até ser na transmissão. Nós vamos fazer uma análise com esse carro, usando aqui o equipamento Tincar. Vamos fazer um teste de rua e fazer um diagnóstico para descobrir o que é que esse carro tem na verdade. Quilometragem 151.906. E é isso aí. Para o ano tá até pouco rodada. É blindada. Peso danado, mas vamos lá. Aqui, ó, vou passar o quebra-mola, vou puxar ela, ó. Ela agora já não fez. Ela, por ser 6 cilindros, por ser um motor de verdade, né? Você, na hora que vai arrastar ela, tem que ter muita acessibilidade para perceber. Ela não vai ter o comportamento que teria um carro com uma quantidade de cilindro menor. Aí, ó, você sente no acelerador como se ela
ela quisesse tremer um pouco, ela não é uma tremedeira de parecendo ser um problema de transmissão. É típico de um carro que está falhando o motor. Aí, ó, ela tremendo, tá vendo? Ela tá falhando. Percebeu aí na carroceria? Percebi. Ela vibra. Não vai precisar a gente ir longe não, a gente vai voltar, não gera falha não, né? Não gera falha, não pega. Falha. E os parâmetros da transmissão, como temperatura, rotação, veja aí pra mim, vá. Entre nos parâmetros da transmissão, como rotação de entrada, rotação de saída, temperatura, tudo que for possível pegar pra gente fazer uma análise. Ele não acende nenhuma luz de avaria. Simplesmente em alguns momentos, ou na segunda, ou terceira, ou na quarta marcha, o câmbio dá umas golpeadas, que é aquilo que eu venho falando sempre, que tem que ter sensibilidade para entender o que é que o carro está querendo dizer. Não é uma característica de câmbio isso aqui, né? Isso é uma característica de um motor que está falhando o cilindro. Tudo certinho aí, né? Velocidade de entrada, tudo certinho. Abriu o sinal, vamos lá. E é o tipo do defeito que não adianta apertar o pé, ficar rasgando o carro em alta não, que ele não aparece. Aí, ó, começou, ó. Quarta marcha, ele começa a dar uma tremida. É isso aí. Vamos voltar e vamos analisar o sistema de ignição e o sistema de injeção do veículo antes de dar qualquer passo com relação à transmissão. Vamos lá? Se ela embalar, você não percebe nenhum comportamento anormal, não. Ela flui muito bem. Todo mundo sabe que essa transmissão costuma folgar aqueles parafusos do tambor lá da underdrive, faz primeira até a quarta marcha. Mas esse carro, como é blindado, se aqueles parafusos tivessem folgado, já tinha arrebentado tudo. E ela arranca bem na primeira. Ela arranca muito bem na primeira. Essa tampa deve estar trincada, né? Pra ter óleo aqui pra ter óleo aí em cima. Tá muito óleo. Tira com bastante cuidado aí, viu? Essas tampas todas ressecadas aí. Essa bobina é de 2 fios, né? Quer dar uma primeira analisada não, esse sinal? Só olhar a cara dela aqui, tá cheio de óleo. Só o fato de se estiver cheio de óleo já tá errado. Olha aí o problema do carro, onde é que tá, gente, ó. Aqui não tem nem o que inventar. Mergulhada no óleo. Não tem nem o que inventar aqui de dizer assim, nós vamos botar osciloscópio para capturar sinal, para pintar, para abordar. Esquece. Eu andei com o carro, é perceptível que o carro tem um falhamento. O que acontece com esses motores de grande porte? Motor de verdade, tá? Esse negócio de dizer que esse carro é beberrão porque é 6 cilindros, não. O problema não tá aí, não.
né? O problema é o povo que não tem força. Mas dizer que andar com um carro desse, porque é beberrão, tem que andar com um 3 cilindrozinho, porque conversa. Só que ele, por ter um motor parrudo, robusto, se você apertar o pé, ele não aparece. Só aparece o comportamento de baixa para média rotação. Quando ele faz a mudança muito bem feita, por sinal, que ele atinge mais ou menos segunda, terceira, quarta marcha, então fica pior. Ele começa a dar aquelas mancadas. Olha aí o defeito do carro onde é que tá. Tem nem que inventar coisa da NASA aqui, para enfeitar o rabo do pavão. Olha lá. Olha para isso. Olha aí. Isso é um defeito que dá ou na tampa ou na junta, enche o compartimento de óleo e fica tudo falhando. Esse é o defeito aqui da Santa Fé. Tudo bem? É isso aí. Diagnóstico bem feito aí. Não vou condenar câmbio de carro não, porque não tem fundamento aí para ser defeito no câmbio não. Ele pode até trocar o óleo depois, por manutenção e tal, mas tem que cuidar daquilo ali primeiro.